Olá, começa agora o programa Fala Aí. Esse programa queria saber o que você, aluno de Citino, pensa sobre os assuntos escolhidos pela nossa produção. E o nosso tema de hoje é sobre as Coreias. Nesse programa, iremos seguir em forma de debate. Exatamente, debate. Porque nós escolhemos aqui dois grupos, nós temos aqui dois grupos, um que veio supostamente defender a Coreia do Norte e outro que veio defender a Coreia do Sul. E eles vão responder uma pergunta. Será que a Coreia do Norte é a única vilã dessa história? Sim, vilã, porque ela sempre foi apresentada como aquela que traz incômodo para a paz da região. Mas será que tudo isso é verdade? Será que existe uma malandragem do Ocidente? Será que existe uma mascaração dos fatos? Então, com essa pergunta, para o pessoal que veio defender a Coreia do Norte, será que tudo isso que nos mostra é verdade? Será que a Coreia do Norte é a única vilã? Qual é a justificativa para a defesa de vocês? Bom, primeiramente eu acho que a resposta para mim parece bem simples. Ela não é a única vilã da história. Existe toda... Não é uma conspiração, mas é uma construção da imagem da Coreia do Norte, até porque a maior parte da nossa mídia vem dos Estados Unidos. E eles controlam a imagem. E, assim, mesmo que não seja, existe muito interesse por trás de criar a Coreia do Norte como uma vilã. Até porque isso interessa aos Estados Unidos, que os Estados Unidos têm muitos problemas de sempre arranjar um inimigo que justifique investimento no exército. E eles podem não admitir isso, mas está sempre por trás. Por exemplo, atualmente estavam falando de redução do corte de gastos no exército. É ficha, batata para fazer isso. Apareceu a Coreia do Norte ameaçando nuclear, não sei o que, polêmica, e eles logo já estão com medo. E você pode falar, não é, mas que dá para desconfiar, tá? Mas você então quer dizer que o interesse é mostrar a Coreia do Norte como vilã seria a construção de um novo vilão? Sim, exatamente. Um vilão como foi o Iraque, como foi o Osama Bin Laden. Existe um interesse, não que ela não seja, mas existe um interesse dos Estados Unidos. É importante ressaltar que nossos alunos receberam material de apoio preparado pelos nossos professores, dos colégios citinos, para poder justificar todas aqui essas opiniões que estão sendo formadas. Bom, eu queria saber agora, o pessoal aqui da Coreia do Sul, o que vocês têm a dizer sobre o argumento do Bruno? Vocês discordam? Vocês concordam? Qual é a justificativa de vocês? Bom, primeiro eu queria dizer que os Estados Unidos eles não estão tentando criar um vilão, né? A Coreia do Norte até ameaçou eles primeiro, né? Ameaçou eles primeiro, esperei os Estados Unidos tomar uma previdência contra eles. E ele falou também da mídia, divulgar, né, a mídia americana, divulgar a Coreia do Norte. Pelo menos a mídia americana tem como divulgar, né? Os caras lá sensualizam tudo ditadura, né? Não mostra nada pra ninguém sabe de nada. Você vai perguntar, eu vi um documentário da SIC Documentários de franceses que foram com câmera americana, que estava com uma câmera escondida e ele filmava tudo. Parece que recentemente, naquela época, havia afundado um navio americano perto da Coreia do Norte. E esse francês inocentemente fez a pergunta, porque eles foram num museu que tinham armas que já tinham sido usadas pela Coreia e Japão. E esse francês fez a pergunta: essas armas são as mesmas, podem ter sido usadas para afundar um navio americano? E a moça que estava conduzindo, juntamente com dois soldados, porque os soldados seguem as pessoas por todo lugar lá por causa da censura, ela falou assim: eu nunca ouvi falar disso. E isso saiu na mídia, nos jornais, na primeira página pelo mundo inteiro. Então eu não acho que estejam construindo um vilão, eu acho que o vilão se autoconstruiu. Matheus falou uma coisa interessante, mas deixa eu perguntar para o grupo de vocês. Qual é o governo de vocês é um comunismo, né? O que justifica as atitudes que são divulgadas que pela mídia nós temos conhecimento? A Coreia do Norte é um lugar tão ruim assim de se viver? Bom, acho que eu nunca fui para lá, então eu não posso falar assim, eu acho que ela tem realmente problemas. A Coreia do Norte, a ditadura, eu não acho justificável a ditadura da Coreia do Norte. Mas eu também não acho que ela seja a única vilã. A minha opinião é que ela não é a única vilã. Ela realmente tem problemas.
Coreia do Norte está cheia de problemas, a gente vê isso, e mesmo documentários mais imparciais mostram isso. Mas eu acho que a gente tem que destacar que ela foi fruto da Guerra Fria, que é uma coisa que os Estados Unidos comprou, os Estados Unidos caiu em cima da Guerra Fria e ele ajudou, porque todo aquele clima de tensão, ela está baseada muito naquilo. E eu acho que assim, você falar que não existe uma manipulação da mídia é meio complicado, porque às vezes são vários casos de manipulação, o governo Bush usou isso para declarar guerra no Iraque. No caso da Coreia do Norte, realmente eu não tenho nada para falar, eu nunca fui para lá, e um dos pontos muito positivos da ditadura é que ela conseguiu preservar a cultura coreana, que é uma coisa que a Coreia do Sul não conseguiu. A Coreia do Sul perdeu muito da cultura original coreana por causa da influência dos Estados Unidos, por causa da influência da cultura americana. E ela conseguiu preservar uma parte dessa cultura por causa do regime comunista. E eu acho que isso é, no mínimo, um ponto positivo. Entendi. Mas você está falando dos Estados Unidos, mas recentemente a Coreia do Norte recebeu uma sanções econômicas pela ONU. O que você tem a dizer sobre isso? A Coreia do Norte sofreu embargo econômico dos Estados Unidos e de outros países por muito tempo. A psicologia comunista da Coreia incentiva a produção no próprio país, mas devido à quebra da União Soviética, a Coreia não tem ninguém para buscar apoio. E é um país que não consegue, é um país recente, então ela precisa de uma certa melhora na economia. Nós comentamos aqui dos embargos econômicos, né? Das sanções econômicas, elas são justificáveis? Eu acredito que as sanções econômicas são justificáveis, sim, porque isso não é só um debate político entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. A segurança mundial também entra em risco, porque a Coreia do Norte vem realizando testes nucleares. E esse é um assunto muito sério. Sabe-se que os Estados Unidos também têm testes nucleares, mas a possibilidade de ter uma guerra entre um desses países influencia muito em toda a população mundial. Então, a ONU, sendo autoridade, ela deve sim tentar fazer o máximo para conseguir a paz. A ideologia Junji, que é adotada pela Coreia do Norte, ela é baseada no fato de que o socialismo ele precisa de um exército. Então, o poder que a Coreia do Norte consegue, ela é baseado na força bélica. Então, o que isso influencia nos países? O medo. Quando o país tem medo, ele coloca tudo a perder. Então, as pessoas precisam pensar de um jeito muito racional, que é como a ONU tenta fazer, que a ONU é um órgão que deve ser imparcial. Sabemos que isso não é totalmente possível, mas a humanidade deve ser posta em primeiro lugar. É certo que eles têm uma cultura e nós não temos o direito de criticar a cultura deles. Mas eu acho que o ser humano deve ser posto em primeiro lugar. E no mundo em que as pessoas fazem de tudo para poderem se expressar, eu acho que nós devemos nos colocar no lugar deles. Quem não tem direito à informação, eles não sabem o que está acontecendo, eles não têm como isso é. Eu acho que o ser humano ele deve pensar em todos. Acho que cada um tem uma cultura. Eu penso de uma forma porque eu fui criada aqui. Tenho certeza que se eu fosse criada na Coreia do Norte eu pensaria totalmente diferente, mas eu acho que existem sentimentos universais. Então, todos os seres humanos eles têm algo em comum, por isso eles são humanos. Então, eu acredito que a Coreia do Norte tem muitos problemas, assim como todos os países do mundo têm, mas as pessoas devem ser postas em primeiro lugar, não as nações. E tendo uma ditadura, isso não é
o que acontece. Uau! Eu quero saber o que a Coreia do Norte tenta responder diante tais argumentos. Bom, a teoria do marxismo e do comunismo dizem que o Estado precisa abrir uma ditadura para depois desenvolver para deixar o governo para o povo. Isso não consegue ser aplicado na prática, porque é quase uma coisa quase utópica. E quanto ao exército, a Coreia foi território de várias guerras, não guerras que a Coreia que começou, foi guerras entre Japão e Rússia e a própria a Segunda Guerra Mundial. Não foi a Coreia do Norte que participou. Então, ela precisa ter um exército para a própria proteção do seu povo, porque eles respeitam muito o povo. E é uma coisa que mas assim, eles comentaram sobre as ameaças de bombas atômicas, né? O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu acho que o que ela falou está muito certo. Realmente, a Coreia do Norte tem esse problema do capital humano e de toda a questão do investimento. Mas, assim, a Coreia se afastou, e, na minha opinião, eu diria, como cara que estudou essas coisas, estudei superficialmente, mas a Coreia do Norte se afastou do projeto socialista original. Isso o projeto socialista ele tem todo um negócio de desenvolvimento humano, essas coisas, e ela virou uma ditadura simplesmente por ser uma ditadura. O problema é que falar que ela tem um caráter bélico, os Estados Unidos, um dos mais fortes, logo, quando vendo que os Estados Unidos é o inimigo dela nessa guerra, os Estados Unidos, a força do lobby de armas, do lobby das empresas armamentistas, do exército, dentro do Senado, é enorme. A guerra do Iraque é considerada uma das guerras mais estúpidas do mundo, feita nada para nada e gastou milhões, e é o que é considerado o gerador dessa crise atual. Além disso, você tem que considerar que, como nós vimos nas manifestações atuais, a mídia é manipulada até do nosso lado. Nós vemos os jornais, mesmo fora e aqui, passando imagens que não eram, condizia com a realidade. Então você supõe que uma imagem que a mídia passa da Coreia do Norte não é inteiramente verdade? Sim, o que eu acredito que não é. Ela tem. Como nós não temos outro lado da história, é muito difícil julgar e com certeza a informação é incompleta, porque ela nunca é. E, assim, para completar, eu acho que o mais importante sobre as ameaças técnicas da Coreia do Norte é que até o Brasil tinha um projeto de investimento em bombas atômicas. Um cientista brasileiro conseguiu projetar uma das bombas atômicas mais poderosas. Ele conseguiu ter um projeto. Os Estados Unidos é o único país considerado democrático, mas ele também é o único país que usou a bomba atômica para fins militares. Ele atacou o Japão. E quanto ao histórico bélico da Coreia, é o que ele falou. A Coreia, durante a Segunda Guerra, o Japão, durante a invasão japonesa na Coreia, foi um dos piores períodos. Estupro das mulheres, violência. O Japão é considerado um dos piores países para você ser dominado depois da Segunda Guerra. Isso explica o fato deles terem muito medo, porque existe um ódio até hoje entre coreanos, até sul-coreanos, que teoricamente são mais próximos, e japoneses, por causa dessa guerra. E acho que isso justifica em parte a preocupação militarista. Mas eu acho que você tem que perceber assim que eles falam que a Coreia do Norte é uma ameaça para o mundo. Só que ela não tem a mesma. A tecnologia dela não consegue lançar os mísseis, isso é comprovado. Ela não consegue lançar mísseis intercontinentais, que os Estados Unidos conseguem. A Coreia do Norte nunca usou uma bomba atômica contra. Mas se não tem uma tecnologia suficiente, então por que provocar divulgar ameaças de iniciar uma guerra? Por causa do embargo econômico. O embargo econômico barra a economia da Coreia, que está num período de fome. Tem um problema de fome, seca, e até com um problema de infraestrutura gerado pela própria ditadura. Mas esse período de fome seca e o embargo econômico gera uma situação de miséria que a Coreia do Norte é obrigada a suprir. E ela usa as ameaças como uma forma de usar a ajuda humanitária.
Isso é sempre. Ela usa a ameaça dela uma chantagem. E eu acho que o embargo econômico é uma maneira, só está piorando, porque enquanto você mantiver um embargo econômico e não permitir ou ajuda, você vai continuar alimentando esse sistema em que o cara, ele pode usar a imagem dos Estados Unidos como inimigo, porque os Estados Unidos fazem um embargo econômico que ajuda na miséria das pessoas da Coreia do Norte. E isso alimenta as ameaças deles. Eles estão fazendo as ameaças? Eles estão. Mas o começo é muito antes. E se você falar que foram eles que atacaram primeiro, Cuba teve ameaças de mísseis nos Estados Unidos, mas o embargo de Cuba é muito antes da ameaça da crise dos mísseis. Então, os Estados Unidos mantêm o embargo por uma questão muito mais política, de ideologia e de manter o inimigo sempre. Entendi. O Gustavo, você quer falar alguma coisa? Não? Vocês têm alguma contraponto para poder... Olha, eu acho que nada é motivo para você causar uma guerra. Em primeiro lugar, eu acho que isso é a coisa mais ridícula que existe. E quando você entra na polícia, no exército, uma das primeiras coisas que é ensinada para você é que você nunca, em hipótese alguma, deve apontar uma arma para alguém. Que a arma deve ficar sempre apontada para o chão, nunca para a face de alguém ou para o corpo de alguém. E a Coreia do Norte recentemente fez isso várias vezes. Apontou para a Coreia do Sul, apontou para os Estados Unidos, apontou para o Japão, apontou para vários lugares e ficou naquela. Já aponta, mas não vai, né? E eu acho assim, nada justifica. Nada justifica. Tudo bem, tem embargo, realmente. Claro que se fosse eu, talvez eu ficaria muitíssimo bravo, mas eu acho que não tem justificativa. Como o Bruno falou, ele falou que a economia aumentou a miséria da Coreia do Norte, mas assim, a economia, no mesmo documentário que eu vi, que eu falei anteriormente, eu vi que a agricultura lá, eles usaram a palavra baseada mesmo na agricultura da fome, onde o que eles acham que é combustível eles levam para casa e eles comem. Se não isso, ele morre de fome. Enquanto isso, o ditador que manda em tudo, ele gosta de pizza. Daí manda um chefe lá, daí aprende a fazer pizza, daí ele volta aqui, daí ele manda os pobres construírem, ele manda em todo mundo, daí ele constrói. Daí nisso ele pega um dos maiores chefes italianos do mundo e manda vir e fala assim, essa pizza tá certa, é igual lá. Daí se ele falar não, ele vai tentando até ele conseguir o sobreessencial, entendeu? Então ele pode fazer o que ele quiser para ele. Assim, eu não acho que os Estados Unidos estarem pegando na economia da Coreia do Norte prejudique o povo, mas sim prejudique os ditadores em si. Porque se desse mais dinheiro, não queria dizer que o povo ia ter condições melhor. Se desse mais dinheiro, ia querer dizer que o ditador podia construir 2 pizzarias, entendeu? Então, qual seria o objetivo da Coreia do Norte em investir na força bélica? Se ela realmente quisesse paz, se ela realmente quisesse ter uma condição melhor, o que eu acredito que não seja o caso, porque eles vivem uma ditadura, mas o que vocês acham que a Coreia do Norte deveria tomar de atitude política para resolver esse embate? Porque uma eterna guerra não parece ser uma solução cabível. Bom, acho que para existir muito isso, de tratar a Coreia do Norte como uma ameaça. Ela é uma ameaça, ela tem a bomba atômica, ela tem a bomba atômica. Ela tem a bomba atômica por causa da Guerra Fria, que foi quando ela começou a ter a bomba atômica durante a Guerra Fria, por causa de toda a tensão. E, levar muito a sério, mas tudo não é tão a sério. A ditadura quer sobreviver, e ela sabe que uma guerra destrói ela. É óbvio. Uma guerra destruiria a Coreia do Norte na hora. Não existe sobrevivência. Ela quer sobreviver. Ela se arma para ameaçar, para sobreviver. Ela quer, essa ameaça, essas ameaças que a gente vê na televisão, é a tentativa do Kim Jong-un de se manter no poder. É isso. E assim, se vocês acham que é tão errado e tão. Se é uma coisa da Coreia do Norte, os Estados Unidos, que é um dos países que tem o maior poder bélico do mundo e tem um arsenal de bombas atômicas capaz de destruir alguns
a Europa inteira e um pedaço do Brasil, por que ele não já está com a Coreia do Norte? Que o caso das bombas atômicas é o que deve ser mais levado em conta. Você disse que não é um assunto que deve ser levado muito a sério, mas eu acho que a vida das pessoas é o assunto mais sério que a humanidade pode ser capaz de pensar. Eu acho que os Estados Unidos ainda não tomam nenhuma providência contra a Coreia do Norte, porque, como o Matheus disse, e como o Léo disse, guerra só traz destruição. E a guerra, ela deve ser evitada ao máximo. Os Estados Unidos têm sim força para acabar com a Coreia do Norte quando ele quiser. Mas eu acho que isso não é certo. Você faz artes marciais. Você quer ficar bom nas artes marciais para chegar e bater em todo mundo? Não, você quer fazer as artes marciais para ter autodefesa. É assim que eu penso nas milhões de bombas atômicas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos atualmente é o país mais poderoso, eles têm dinheiro. Por que eles não queriam atacar o Você pensa numa bomba atômica. A bomba atômica não ia influenciar só lá. E a radiação ia tomar uma maior proporção que ia afetar outros países como a Coreia do Sul, que é aliada deles. Isso ia passar uma má imagem para eles, porque eles iam atacar os próximos. A questão deve ser levada a sério. Eu acho que existe, assim, o Kim Jong-un está sendo tratado como uma ameaça muito maior do que ele realmente é. Ele não é, porque não interessa para ele a guerra. E assim, a guerra é uma coisa estúpida, é a coisa mais estúpida que a humanidade já viu. Tem perfeitamente a possibilidade de fazer um ataque, simplesmente pegar o Kim Jong-un e matar ele, porque... E não faz por quê? Essa é a pergunta que eu deixo. Eu suspeito que existe um interesse em manter ele lá. Então, volta a pergunta: será que a Coreia do Norte é a única vilã dessa história? Para vocês, é a única vilã dessa história? Ela está sofrendo bullying? Por eu dizer assim, ela está sofrendo bullying, né, dos outros países? Não. É um bullying internacional. Eu sigo com a minha opinião. Ela não é a única culpada da história. Existe uma culpa dela. Todo mundo tem culpa em tudo, né? Mas existe um certo bullying nos Estados Unidos no início, um certo interesse. Eu não consigo dar minha opinião. Bom, nós também ouvimos as opiniões dos nossos professores. Vocês podem conferir agora. Bom, na minha opinião, esse conflito é bem complicado de se entender. Como a Coreia do Sul ela é capitalista e tem uma boa relação com outros países, principalmente Estados Unidos e os principais países fortes aí países desenvolvidos, ela tem uma boa imagem com os outros países e o resto do mundo. A Coreia do Norte, quando entrou essa questão da guerra com a Coreia do Sul, enfim, por questões políticas que alguns já conhecem, ela criou uma imagem já um pouco mais complicada em relação perante a outros países. E além disso, por ter essa questão do socialismo, tanto a questão política da Coreia do Norte, certo, como a questão de relacionamento com outros países, foi que criou essa imagem de que a Coreia do Norte é mal, a Coreia do Norte é ruim. E além disso, como os Estados Unidos sempre foi, hoje um pouco menos, mas o principal país do mundo, politicamente e comercialmente, e a relação da Coreia do Norte nunca foi a melhor com os Estados Unidos, né, a relação comercial e política, cria essa imagem, principalmente pela mídia, de que a Coreia do Norte é ruim. Talvez não seja tanto assim. Talvez seria melhor entender a ideia, né, da Coreia do Norte, certo? Essa política dela, para poder criticar melhor esse contexto. Por isso que a minha opinião não é completamente formada em relação a isso. Eu gostaria mesmo realmente de entender melhor esse processo, certo? Para poder falar, olha, quem é o mal da história? Eu acredito que não tem o ruim na história. Todos têm seus pontos de vista, certo? Tanto a Coreia do Sul quanto a Coreia do Norte. Claro que a Coreia do Norte, o grande problema é esse medo que as pessoas têm em relação às armas químicas, armas biológicas, enfim. Onde até a Coreia do Norte poderia chegar? Esse é o grande medo. Mas fora isso, entendendo bem essa relação, até porque hoje saiu muita coisa na mídia já, que parece que ela está abrindo um pouco mais para conversa com a Coreia do Sul e com os próprios Estados Unidos, parece que isso pode melhorar no futuro. Esperamos que isso aconteça realmente, até porque de mal talvez ela não tenha tanta coisa assim. Eu quero acreditar nisso e espero que realmente isso aconteça. Veja bem, na minha opinião, essa região ali, que é a península, né, a península das Coreias, ela está numa região bastante estratégica. Se eu observar, né, ela está situada num ponto muito próximo, né, do Japão, aí por volta, bem aproximado de 150 quilômetros, né,
ela está bem ao extremo leste ali da Rússia, e bem próximo, né, faz fronteira aí com a China. Então veja que é uma região bastante significativa quando a gente vê, né, essa questão, né, de países importantes. Agora, em relação ao momento atual, o que a gente pode observar que essa guerra, na verdade, essa ameaça, né, em relação à guerra, principalmente envolvendo a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, ela é bastante iminente na medida que você tem aí uma guerra que não foi resolvida. Apesar de ter tido um acordo em 1953 em relação aos dois países pararem de se agredirem, porque nós tivemos a guerra de 50 a 53, né, não houve uma conferência seguinte que tinha sido combinado que isso iria ocorrer, né, para de fato ocorresse a paz. Né? Então é uma guerra que não terminou. Ocorreu o falecimento de um dos líderes, lembrando sempre que na Coreia do Norte é muito forte a presença do líder, né? É como se ele fosse um deus, né? Como se fosse um aspecto religioso. Então assumiu, né, um novo líder, e esse novo líder, no caso, ele tem uma importância, ele está tentando se tornar importante dentro, né, da Coreia do Norte, mas não vejo no momento, na minha opinião, não vejo no momento um recuo por parte da Coreia, e sim manutenção, até porque existe uma elite, né, dentro da Coreia do Norte que se mantém no poder, e se mantém no poder desse jeito. Bom, como vocês puderam perceber, esse é um assunto que promete ainda muita discussão, mas nós terminamos por aqui. Antes, eu gostaria de saber se alguém aqui no debate mudou de ideia, gostaria de mudar de lado, digamos assim, continua público as suas opiniões, entendi. Continua público as suas opiniões? Eu acredito que eu fiquei do lado da Coreia do Norte porque eu precisei dividir. Foi proposto que houvesse uma divisão entre os grupos. Eu não acho que nenhum dos lados esteja certo. Eu só acho que há os prós e os contras. E a ideia continua. Nós vamos perguntar aos nossos professores de que forma esse assunto pode ser colocado nos vestibulares. Eu acredito que no vestibular, essa questão das Coreias, ela pode cair no vestibular da seguinte forma. Primeira questão da localização. Envolve ali, né, justamente uma península. Essa península está próxima de 3 grandes países importantes no cenário internacional, que é a China, né, que é a Rússia e que é o Japão. Então, acho que pode ter uma questão envolvendo, né, principalmente a importância estratégica da localização em si. Né? Então, é um ponto importante e relevante a se pensar. Outra questão que eu entendo que pode aparecer no vestibular é a diferença socioeconômica. Né? Então, hoje nós temos uma Coreia do Sul, que é um tigre asiático, né, que se desenvolveu através de investimentos japoneses, ali, né, por volta da década de 70, que teve investimentos em vários setores, teve um crescimento industrial, produção tecnológica, né, bem diferente do seu vizinho, a Coreia do Norte, que depende, né, principalmente aí de agriculturas à venda de maçã. Né? Então, é uma matéria-prima de baixo valor agregado, né? Por isso gera um PIB menor em relação à Coreia do Sul. Então, eu acho que pode ter alguma questão envolvendo as diferenças socioeconômicas entre os dois países. Né? Também pode vir a aparecer, cair no vestibular, acho que a última questão importante que pode aparecer, alguma contextualização histórica em relação ali aos anos 50, né, e 53, em relação a como iniciou a guerra, por que não terminou. Então acho que pode cair nesse sentido. Bom, galera, é isso aí, terminamos por aqui. Eu gostaria de agradecer aos participantes, o Leonardo, o Matheus, a Isabelle, o Gustavo, o Bruno e o Gabriel Cote. E também gostaria de agradecer um agradecimento muito especial aos nossos professores participantes que ajudaram a montar esse programa, o professor Jonathan e o professor Gustavo. Nosso muito obrigado. É isso aí, terminamos por aqui. Até o próximo Fala aí. Valeu, galera.